Olá, queridos, tudo bom com vocês? Estamos de volta aqui depois de algum tempo, tá? Eu estive com um probleminha aqui nos olhos e fiquei praticamente uma semana sem poder gravar porque eu tava com o olho muito inchado. Eu não sei dizer se era uma conjuntivite ou algum outro tipo de infecção no olho. Só sei que eu fiquei bastante tempo sem poder gravar e tô voltando aqui hoje, tá bom? Voltando para dar sequência aos nossos estudos no livro de Romanos. Queridos, eu venho pensando a respeito do que eu faço, tá? Eu venho. Aqui e lá eu paro para pensar a respeito dos vídeos que eu posto aí nas redes sociais. E hoje aconteceu uma coisa interessante. Eu estava ministrando na célula, agora há pouco, uma palavra a respeito de como vencer a ansiedade, citando lá Filipenses 4, 6 e 7. Uma palavra tremenda, muito, muito impactante a palavra, mas aí eu me vi na obrigação de fazer uma ressalva naquilo que eu estava ministrando, né? Eu tinha na cela pessoas que são cristãs, né? São evangélicas, e alguns convidados que estavam ali. E eu tive que fazer uma ressalva para não parecer que eu estava querendo enganar as pessoas, pelo menos é uma questão de consciência própria, é uma questão pessoal, né? Eu disse para ele, olha, a mensagem que eu estou pregando, dificilmente ela terá aplicação na sua vida se você ainda não está em Cristo, se você ainda não é crente, usando essa linguagem bem popular, né? Então, se você ainda não conhece a Cristo, os seus pecados ainda não foram perdoados, dificilmente a mensagem que eu estou pregando vai fazer alguma diferença na tua vida, ela vai produzir o efeito que se quer produzir com a ministração dessa palavra, né? E eu venho pensando sobre isso, né? Assim, até que ponto a gente deve ser honesto com as pessoas? Até que ponto eu devo ser sincero com as pessoas e não pregar uma mensagem como a que eu preguei hoje à noite, né? A pessoas crentes e não crentes, achando que ela vai ter o mesmo efeito sobre esses dois tipos de pessoas, quando eu sei que não terá, né? E esse é um pensamento que me ocorre bastante, porque eu tento ser honesto diante de Deus, eu tento manter uma consciência limpa e tranquila diante de Deus, a despeito das consequências disso na minha própria vida, né? Porque eu me torno assim uma espécie de pregador meio que antipático por ser verdadeiro demais naquilo que eu estou falando. E aí, junta com essa questão lá, né, do que aconteceu na célula e os pensamentos que eu tenho a respeito dos vídeos que eu tenho gravado aqui. Se você é alguém que acompanha esses vídeos, você já percebeu que as mensagens que eu tenho trazido aqui não são mensagens assim, digamos, muito agradáveis de serem ouvidas. Eu venho acompanhando o raciocínio de Paulo, o desenvolvimento de um pensamento que, na verdade, não é só de Paulo, é um pensamento que brotou no coração de Deus. Deus inspirou Paulo, Paulo nos transmite. Então, eu venho acompanhando esse pensamento, desenvolvendo ele, e é um pensamento assim meio que esquisito para a realidade cristã que nós vivemos, né? Se fosse em outras épocas, eu estaria de boa, eu estaria pregando o evangelho tranquilamente, porque se pregava dessa forma, mas nessa época que nós vivemos, a mensagem do evangelho, ela tem sido muito adocicada, né? As pessoas têm feito questão de trazer uma mensagem que seja agradável. Eu imagino que muitos pastores pensam que se pregar uma mensagem mais dura, né? Se você for mais honesto com o texto bíblico, se você realmente quiser expor a palavra de Deus da forma como ela deve ser exposta, você talvez não terá assim uma audiência tão boa, não terá alcance em rede social. Tudo isso eu penso, sabia? Tudo isso eu penso. Eu tenho falado sobre a ira de Deus. Eu tenho falado que a humanidade, o homem sem Cristo, ele está debaixo da ira de Deus. Eu venho mostrando isso no capítulo 1 de Romanos, agora no capítulo 2 também. A mesma realidade. No capítulo 1, Paulo fala dos gentios, né, daqueles que não são judeus. No capítulo 2, ele se volta para os judeus, mas a mensagem continua sendo a mesma. Eles estão debaixo da ira de Deus por não obedecerem a Deus, a despeito de terem a palavra, né? Mas não obedecerem a palavra de Deus, não viverem de acordo com ela, eles se colocam debaixo da lei de Deus. E no caso dos judeus, uma situação mais agravante ainda, porque eles
eles acham que estão bem com o Senhor, eles apontam o dedo para aqueles que eles acham que não estão bem com Deus, né? Eles pensam, não, nós estamos bem, nós somos o povo de Deus, mas os gentios não são o povo de Deus, então eles estão mal, nós estamos bem. E esse é um agravante, né? Porque mesmo estando na mesma condição dos gentios, debaixo da lei de Deus, eles se veem com uma perspectiva completamente equivocada a respeito do ensino da palavra de Deus. E essas coisas, querido, me faz pensar bastante, né? Até que ponto a gente deve ser honesto e ser sincero com a palavra de Deus? Até que ponto a gente deve pregar em Romanos 1, 2 e 3, pelo menos até o versículo 20, né? É muito complicado, é muito difícil. É um texto muito carregado, né? Onde a palavra nos confronta, a palavra nos ensina, a palavra nos choca com a realidade a respeito de nós mesmos. E a conclusão que eu chego a respeito disso é, mesmo que isso não me torne uma pessoa aceitável, mesmo que isso não traga um público como eu gostaria que alcançasse, por exemplo, né? Mesmo que isso não me faça ser um pregador benquisto, eu ainda opto por seguir a minha consciência diante de Deus, sabendo que aquilo que eu estou pregando é a palavra de Deus. Tudo que eu venho ensinando em Romanos é palavra de Deus. Eu estou lendo o texto, eu estou interpretando o texto e fazendo a aplicação desse texto. É palavra de Deus. Eu venho dizendo, é a carta mais importante da Bíblia, porque é o ensino sistemático de Paulo a respeito de salvação. Se eu quero realmente saber o que é salvação, se eu quero realmente conhecer a Deus através da palavra de Deus, eu preciso vir para Romanos. Paulo vai pregar uma mensagem tremenda a respeito da graça, mas ele precisa mostrar para as pessoas por que eles precisam da graça, por que eles precisam da justiça de Deus, e a forma de Paulo ensinar isso, o porquê nós precisamos da justiça de Deus, porque nós precisamos de um Salvador, é exatamente mostrando a realidade de quem nós somos, é mostrando uma imagem do nosso coração. Sabe? É como se você se olhasse no espelho e você se visse realmente como você é. É isso que esse texto faz. Não importa a minha religiosidade, não importa as minhas atitudes religiosas, se eu não estou vivendo de acordo com a palavra de Deus, se a minha vida não está centrada em Deus, então tudo que eu tenho é puerio, vai se perder muito facilmente. Não dá para viver o cristianismo assim. Então eu acabo optando realmente por seguir a minha consciência diante de Deus, mesmo que isso me traga algum prejuízo pessoal, né, em relação às pessoas que eu quero alcançar. Eu vou insistir nessa, como diz o bom maranhense, né, nessa toada. Eu vou insistir nisso. Eu vou continuar falando, nós precisamos de um Salvador. Nós, por nós mesmos, nós não podemos nos salvar. Nossa bondade não é bondade suficiente para nos salvar. Nossa justiça jamais seria suficiente para nos salvar. Na verdade, o profeta Isaías diz que a nossa justiça diante de Deus não passa de trapos de imundícia. Então, eu preciso de um Salvador. E eu tenho que ter consciência disso. Eu preciso de um Salvador. Eu necessito de alguém que me tire dessa situação que eu estou vivendo. Ah, pastor, mas a minha situação está boa. Sim, eu não vou discordar de que esteja boa, mas boa para quem? Boa diante de quem? Porque aos olhos de Deus, querido, a sentença de Paulo, a conclusão de Paulo, do capítulo 1, 2 e 3, é que não há um justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Essa é a conclusão que Paulo faz do homem que está separado de Deus. Não importa a sua moralidade, a sua retidão, não importa a sua religiosidade, se ele não tem Cristo, ele está completamente perdido. Esse é o ensino de Paulo aqui. E é isso que eu vou ensinar, queridos. Eu não tenho como fugir dessa realidade. Minha pergunta para você é, você está em Cristo? Você já aceitou a Cristo como teu Senhor e teu Salvador? Se ainda não fez, você está numa situação delicada diante de Deus. E você precisa se arrepender disso e pedir perdão e confessar a Cristo como teu Senhor e como teu Salvador. Faz isso o mais rápido que você puder.
Tá bom, querido? Deus te abençoe em nome de Jesus.